Oi, oi, mais um dia de leitura bíblica. Hoje leremos Números, capítulos 29 e o 30, o Salmo 76 e João, capítulo 18. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento da palavra. Amém? Vamos lá? Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, será para vós dias de sonido de trombetas. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o novilho e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês, e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, nenhum trabalho fareis, mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor, e por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e as suas ofertas de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação.
No 8º dia tereis dias de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos, e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de alimentos, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Agora leremos Números, capítulo 30. Amém? E falou Moisés às cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Também quanto uma mulher na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai lhe tolher no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhe tolheu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido lhe tolher no dia em que o ouvir e anular o seu voto a que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e não lhe tolheu, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da sua obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará todo o voto e todo o juramento de obrigação. Para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-lhes tem. Portanto, se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhes anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Agora faremos a leitura do Salmo 76. Amém? Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada, e a guerra, Selá. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados. Dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as suas próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista, uma vez que te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. Selá. Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. O restante da cólera tu os restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra.
Agora faremos a leitura de João, capítulo 18. Amém? Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a coorte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e que se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se falei bem, por que me feres? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não for malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós, e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os teus principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. E eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é de verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto,
tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador.